Família tradicional brasileira? Como é isso? Olá pessoal, eu sou Eber e eu estou fazendo mais um vídeo e dessa vez falando sobre uma problemática que está correndo pela internet, principalmente nas redes sociais. Hoje eu recebi no meu WhatsApp, em um dos grupos, mais uma vez, entre trilhões de vezes que mandaram, e isso já está começando a cansar, falando a respeito da votação da família tradicional que está acontecendo pela internet. E a mensagem que mandaram para o grupo foi com os seguintes dizeres: peço a atenção de todos vocês para uma votação online que está acontecendo no programa Em Pauta da Globo News. Hoje, nos comentários dessa consulta, criticaram o pensamento retrógrado e conservador dos cristãos que são contrários à revisão do conceito de família. A votação está apertada, pois o grupo LGBT iniciou uma guerra aberta contra o formato de família formado a partir de um homem e uma mulher. Como assim? Foi o grupo LGBT que criou essa votação pela internet? Eu tô tentando entender, certo? Guerra? Alguém poderia me explicar exatamente o que significa guerra para essas pessoas? O que eu consigo entender sobre votação é de que nós vivemos num país democrático e que votação acontece geralmente para que possa se chegar a um bom senso de forma unânime. Então, como é que possa estar rolando uma guerra? E outra coisa, quem foi que havia dito que somente o grupo LGBT é que está fazendo a votação contra a família tradicional brasileira? Lá não tem o nome e o CPF das pessoas que estão votando. Então, vamos tomar cuidado com as bandeiras que nós costumamos levantar, sem a gente ter um conhecimento, uma ciência do que é que realmente está acontecendo. Se a votação ela é uma guerra e ninguém considera ela democrática, então significa que todo ano nas eleições nós entramos em guerra. E a qualquer momento nós iremos sair armados dentro de casa para a gente poder detonar as pessoas na rua. Na verdade, o que acontece é que a parte que está perdendo nessa votação não está se conformando e ela está tentando induzir as pessoas, colocando palavras de forma capciosa para que vocês possam enxergar a situação como uma coisa negativa. E não é bem assim. Então é bom tomar cuidado com as coisas que falam, sem ter um conhecimento básico ou um conhecimento histórico do que significa determinadas palavras. Vamos começar, por exemplo, pela própria história do Brasil. Na história do Brasil, nós conhecemos a história que chegou uma expedição de Portugal com Pedro Álvares Cabral, que aterrissou aqui no continente americano e encontrou uma civilização indígena no dia 22 de abril de 1500. E essa civilização que já existia aqui já tinha com ela uma cultura religiosa definida. E quando essa expedição portuguesa aterrissou no território brasileiro, descobriu-se o Brasil. Com isso, nessa expedição, Cabral trouxe consigo o arcebispo da Igreja Católica, primeira religião fundada aqui no Brasil, e naquela época única. Depois que a Igreja Católica foi fundada aqui no Brasil, então passou a considerar de que o conceito da família tradicional é o homem e a mulher casar-se na Igreja Católica e ser abençoado pelo padre, pelo arcebispo ou pelo papa da Igreja Católica. O que significa de que se você não for católico, logo você não faz parte da família tradicional brasileira. Eu estou certo? Claro que você deve ter diversas justificativas que venham a dizer não, mas a questão da bênção do casamento na igreja é de qualquer tipo de método espiritual, porque lá tem na Bíblia, acaba me provando isso, digamos que seja por aí. Acredito que você, com certeza, deve ter na sua família alguém que não é casado, apenas se juntaram numa comunhão de bens ou uma comunhão afetiva, mas não passaram isso pelo papel e não passaram pela igreja. Deve ter na sua família pessoas separadas, deve ter na sua família pessoas que praticam adultério. Sempre há. Como é que fica a situação? Você vai expurgar essa pessoa da sua família, você vai cortar ela do sobrenome da família, você vai apedrejá-la, queimá-la em praça pública. Como é isso? Como é que você vai tratar? Quer dizer, de que as pessoas
próximo de seu âmbito familiar, elas têm o direito de ser como querem e as pessoas lá fora não? Eu vou mostrar um vídeo pra vocês de situações de crianças carentes em orfanato. Dê uma olhada nesse vídeo. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas as crianças devem ter direito à vida, saúde, alimentação e educação. Só que nem sempre esses direitos são respeitados e muitas delas vão viver em lares longe da família. Devia sair daqui e tiver minha família. Mais sente falta? Da minha mãe e dos meus irmãos. O que tu espera? Ir pra casa. Voltar pra tua casa. Como vocês acabaram de ver nesse vídeo, essas crianças elas estão esperando uma adoção. Essas crianças elas foram feitas através de cópula entre homem e mulher e que foram abandonadas e estão agora num orfanato esperando por uma família. Uma união hétero, homem e mulher, só adotam essas crianças por dois motivos. Primeiro, se um dos casais for estéril, ou seja, não poder reproduzir, ou tanto o homem ou a mulher. E o segundo caso é que, mesmo podendo produzir, eles acabam adotando uma única criança, ou duas no máximo no orfanato, porque acreditam que estão fazendo um bem social e estão fazendo um bem até mesmo por questões espirituais, mas isso significa de que é um sentimento de responsabilidade social, espiritual, humana, algo propulsora dentro dela que leva ela a tomar uma atitude como essa. Tirando esses dois motivos, não vejo nenhum outro motivo em que a pessoa vá lá e tire uma criança do orfanato. Já numa união homoafetiva, tanto entre dois homens ou duas mulheres, como eles não têm condições de um reproduzir ao outro, então eles sentem a necessidade de ir até o orfanato e tirar essas crianças de lá. Porém, apesar que a assistência social hoje em dia está mudando essa visão de mundo, está querendo tirar esse preconceito em relação da união homoafetiva, mas as políticas públicas ainda não dão subsídios para que essas pessoas possam ir lá fazer esse bom ato, que é tirar uma criança de um orfanato e dar a ela educação de qualidade, dar a ela o lazer que todo mundo tem dentro de casa, comemorar datas comemorativas como a Páscoa, juntamente com uma família, ter bens materiais em que possa desfrutar e acesso à tecnologia. E falando nisso, se elas tivessem acesso à tecnologia e à informação e tivessem o conhecimento que muitos têm a respeito da família tradicional brasileira, com certeza elas estariam votando contra, porque elas acreditariam de que, independente da união, sabendo que elas poderiam ser acolhidas por casais dentro de uma união homoafetiva. E essa votação pode estar prejudicando, de qualquer forma, uma parte da sociedade que está querendo tanto mudar os conceitos e fazer parte de uma cultura de um país desenvolvido, mas que age como um país de fundo de quintal. Partindo agora para uma doutrina um pouco mais profunda, eu vou citar algumas passagens da Bíblia que eu quero saber qual seria a contradição em relação a esse conceito de livre-arbítrio e de família tradicional brasileira. A primeira passagem que eu quero citar, ela está em Mateus, capítulo 22, versículo 30, que diz: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Peraí. A Bíblia não está condenando quem não casa. Não fui eu que estou dizendo não, é do Novo Testamento. O que eu entendi aí de que homens ou mulheres que não se casarem serão anjos de Deus? Destarão eles como anjos? Serão servos do Senhor da mesma forma? Uma outra passagem na Bíblia está em 1 Coríntios capítulo 7, desde o versículo 17 ao versículo 20, que diz assim: e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide.
A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Ele fala sobre o livre-arbítrio e fala sobre que cada um deveria ser exatamente o que deve ser. Algum cristão se opõe a esse tipo de passagem que existe na Bíblia? Devemos escolher o que é certo na Bíblia, o que está errado na Bíblia? Como é isso, Misa? Como é que a gente vai ter esse discernimento? Você tem esse discernimento? Esse tipo de postagem que estão jogando nas redes sociais está chamando a atenção de diversas pessoas que estão abordando sobre esse assunto na internet e estão criando polêmica. Caio me informou que existe uma discussão na internet sobre o que é família. Pelo que eu entendi, o que está acontecendo tem uma moda de que as pessoas não podem amar quem elas querem amar, né? Acho que é isso. Me dá nervoso, sabe por quê? Porque assim, eu amo Caio, né? Me apaixonei, o que eu posso fazer? Me apaixonei por Caio. Calhou de ser um rapaz. Aí se eu me apaixono por uma mocinha, não pode. Se você for esmiuçar e chegar no cerne da questão, que é, eu quero amar uma pessoa, e aí não pode. Tem uma coisa que eu detesto, é esse papinho de família tradicional brasileira. É muita preguiça você falar que o único modelo de família possível é o da sua família. Esse conceito de família mudou várias vezes ao longo da existência da humanidade. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a origem da família, eu recomendo muito esse livro, que é do Engels, que fala sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado, que também não são um conceito que já veio pronto. Foi uma coisa que foi se formando ao longo da história. Como, por exemplo, esses dois vídeos que você acabou de ver, existem pessoas que não concordam, independente da sua orientação ou de suas crenças, mas vamos estudar um pouco mais antes da gente andar postando determinadas coisas no qual a gente não tem esse conhecimento. Eu tenho vários amigos meus que moram fora do país, sendo alguns brasileiros e outros norte-americanos, amigos meus que eu fiz intercâmbio ao longo do tempo. E assim, eu tenho muita vergonha, mas muita vergonha, de dizer que eu sou brasileiro numa situação como essa. Porque uma hora dessa que brasileiro mostra o quanto ele é burro, o quanto ele não estuda, o quanto ele é ignorante para determinados assuntos. Só vou pedir uma coisa pra vocês, gente. Através das redes sociais, grupos de bate-papos, me deixem de fora dessa guerra idiota de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu agradeço se vocês puderem me poupar. Enfim, esse foi mais um vídeo que eu deixei pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês compartilhem e se inscrevam aí embaixo. Dê um joinha para dizer que gostou. Deixa a crítica de vocês a respeito disso. Eu sei que é um assunto extremamente polêmico e muita gente vai querer estar comentando ainda sobre isso. E obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.